Aqui não tem conversa fiada não, irmão. Aqui não tem perca de tempo não. Aqui tem doutrina e instrução para chamar sua atenção, para ser esclarecido, conhecer a verdade e ser edificado para uma vida verdadeira com Deus, com entendimento. Amém? Pega a visão, irmão. Quero convidar você agora. Pega a visão disso que agora eu vou te levar. Analisa comigo aqui. Eu te chamo para tu ver essa cena que eu vou colocar agora para você. Preste atenção nessa cena que eu vou colocar agora para você. Escute aí, preste atenção. Analise essa cena que eu vou colocar agora para você e me dê uma resposta. Vamos lá. O ladrão da cruz, malfeitor, perturbador da sociedade, não tinha nenhum fruto bom, nenhuma obra boa, não tinha nenhuma consideração por ninguém, vivia praticando o mal. Malfeitor é isso, quem pratica o mal. Pega a visão aí. Cornélio, religioso, íntegro, fazia caridade, ajudava o próximo, era uma pessoa que buscava andar correto na sociedade, não fazia o mal de ninguém, era uma pessoa religiosa, vivia a sua devoção, vivia a sua prática de oração, vivia, não é, dentro de uma vida perfeita na sociedade. Amém? Pegou a visão? Viu esses dois exemplos? Agora vem a pergunta para você. Qual dos dois merecia o inferno? O ladrão malfeitor só vivia praticando mal que não prestava? Ou o religioso, íntegro, bom, praticava o bem, sincero, honesto, íntegro e reto? Qual dos dois merecia o inferno? Bota aí no comentário. E eu vou levar para você agora a explicação, dando-lhe a resposta. Qual dos dois merecia o inferno? Eu vou te dizer. Os dois eram réu do inferno. Todos dois estavam condenados à eternidade sem Deus. Todos dois estavam julgados. Todos dois estavam afastados de Deus, sem salvação, perdido e indo a juízo. Tanto Cornélio, religiosíssimo, homem íntegro, praticante da religião, nas suas orações, fazia a sua caridade, tinha um bom testemunho, era uma pessoa de caráter. Quanto o ladrão da cruz, malfeitor, praticava o mal, perturbava a sociedade, não era bem visto pela sociedade, nem aceito. Todos dois eram dignos do inferno. Oxê, como assim, irmão Wellington? Como assim? Não, só o ladrão da cruz que precisava ir para o inferno. Cornélio não. Cornélio era bonzinho. Cornélio era religioso. Cornélio era uma pessoa boa. Aos seus olhos. Aos seus olhos. Sabe por quê? Porque você não tem o conhecimento de Deus, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus nos mostra. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ser inteirado da verdade que Deus nos revela. Porque não há um bom sequer sobre a face da terra. Não há quem faça o bem ao ponto de merecer o céu. Não há um justo sequer. Não há ninguém que possa chegar a Deus pelos seus méritos. Pode ser bom, fazer caridade, dar esmola, viver uma vida respeitando o próximo, isso é bom. Vai ter uma vida boa na sociedade. Mas diante de Deus, continua julgado e condenado. Sabe por quê? Porque fazendo isso ou não, continua sendo um pecador. O pecado independe se você rouba ou não rouba, mata ou não mata. O pecado está inserido no interior do homem, na alma, no entendimento, que foi perdido, não se submete à vontade de Deus. Por um lado, você pratica o bem, mas dentro de outro está fora da direção de Deus.
É preciso conhecer a verdade. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, da presença, da comunhão, da vida com Deus. Não é por você ser bom, estar numa religião, participar dos trabalhos, viver entre a irmandade, amando um ao outro, que vai levar você a Deus para ser livre do juízo e da condenação. Se não for Jesus, você continua condenado. Não se deixe enganar pela sua vida religiosa. Tanto o ladrão da cruz como Cornélio precisavam de Jesus. E todos creram em Jesus e foram salvos. Tanto o ladrão da cruz, que nunca fez bom nenhum, como Cornélio, que praticava o bem na sociedade. Mas isso não separava da situação do pecado. Todos os dois estavam na mesma miséria. Eram diferentes na área social. Mas dentro da vida espiritual em relação a Deus, todos estavam iguais, dentro da mesma condenação. É assim que se encontra a humanidade. Era assim que estava eu, você. Não se julgue melhor do que o outro, porque você é religioso. Busca fazer o bem, é um dever, uma obrigação. Ajuda alguém. É sério nos seus pagamentos. É sério nos seus compromissos. Mas isso não lhe leva a aceitar, a receber a aceitação de Deus. Isso não lhe leva a ser livre do seu pecado para não sofrer o juízo de Deus. Isso não lhe leva a ser justificado diante de Deus. Você continua sendo um pecador. A sua natureza corrompida não se submete à exigência de Deus. Você não vai ser, já está afastado. Você não é. Você não vai ser, já está condenado. Você não é justo pelo que você faz. Se você não crer, se converter e colocar Jesus como teu único meio, a obra que Deus vai te justificar, se não for por Cristo, você está e permanece perdido. Cornélio, um homem religioso íntegro. O ladrão da direita, um homem mau, malfeitor, praticava o mal. Todos precisavam de salvação. Eu pergunto a você novamente. Entre a mulher adúltera e entre Nicodemos, religioso, mestre da lei, um pastor, vamos dizer assim, que ensinava ao povo sobre Deus. Quem era digno do inferno? A mulher adúltera ou Nicodemos, um líder religioso? Todos dois estavam julgados e condenados ao inferno. Independente se era pastor, padre ou papa, se era líder religioso ou não. Não é por você ser pastor, não é por você ser um líder religioso, que você vai ter o direito de ser justificado por Deus e ter a salvação. Se não crê em Jesus, não adianta estar dentro de uma igreja, não adianta estar ensinando a palavra, não adianta ser isso ou aquilo outro, como muitos acham que são merecedores de Deus pelos seus títulos. Todos estão julgados dentro da mesma condenação. É muito bom ser instruído por isso para você entender essa realidade, irmãos. Ok, irmão. Beleza. É muito bom você ser instruído com essa realidade para você entender. Hoje, tem muita gente aí se justificando porque tem obra social, porque faz caridade, porque é religioso, porque cumpre trabalho de igreja, porque está dentro de igreja, porque faz isso, faz aquilo. A gente vê aí as pessoas dizendo, não, fulano merece ir para o céu, morreu, era um cara tão bom, ajudava os pobres, ajudava quem precisava, fazia caridade. Meu amigo, conheça a verdade, a realidade da situação humana. Não adianta o homem fazer nada não para sair não. O homem já está condenado, seja ele quem for, faça o que fizer. O homem já está condenado, por isso que Jesus veio, para nos tirar dessa condenação. Nós podemos ser melhor do que o outro dentro da situação econômica. Nós podemos ser melhor do que o outro dentro da situação intelectual. Nós podemos ser melhor do que o outro dentro da condição financeira. Nós podemos ser melhor do que o outro dentro da cultura, da educação. Agora, todos nós somos iguais perante Deus dentro da maldição do pecado.
Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não se julgue merecedor do céu, da bênção de Deus, pelos seus atos, pelos seus méritos. Pela obra ninguém será salvo. Salvação não é pela obra para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Chegou um homem para Jesus e disse, bom mestre. Jesus replica a ele, advertindo a ele, dizendo, bom só um, que é Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando ali? Que entre os homens não tem ninguém bom a ponto de ser merecedor da graça de Deus. Jesus estava ensinando isso, não que ele não era bom, porque ele é o próprio Deus. Ele veio ensinar sobre Deus, o próprio Deus, nos ensinando na terra. Será que você está recebendo esse ensinamento? Está entendendo? Que a sua mente abra para você entender? Nunca se julgue melhor do que ninguém. Pelas suas obras, pela sua santidade, pela sua religiosidade. Você é tanto o réu do inferno, como aquele que mata, que rouba, que se prostitui, que bebe, que fuma. Tem alguém que diz, não, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não roubo. O que é que tem? Tu estás tão condenado contra aquele que mata, rouba, fuma, porque não é o fato de você não fumar que vai te livrar do inferno. Não é o fato de você não beber. Não é o fato de você não ser malfeitor, de não matar ninguém. É o fato de você ser um pecador com a natureza corrompida, caída, afastada de Deus, correndo risco de morrer e seguir o juízo. É preciso crer em Jesus. Seja pastor, papa, padre, religioso, incrédulo, profano, ladrão, assassino, juiz, advogado, delegado, quem for, todos estão dentro da mesma miséria humana. A maldição humana, o pecado. Porque todos pecaram, irmão, e afastados estão da glória de Deus. Paulo vai dizer, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra digna e fiel é essa de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Paulo vai dizer, do qual eu sou o principal. Paulo nunca se julgou melhor do que ninguém. Paulo dizia, em meio que a minha consciência não me acusa, mas nem por isso eu me justifico, porque quem me justifica é o Senhor. Eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu faço a obra, eu jejum, eu vou para o culto da igreja, vou para a consagração, vou para o culto de oração. Depois que tu fizer tudo, te considera servo inútil. Se a tua visão não estiver em Cristo, se o teu entendimento de uma vida aceita por Deus não estiver em Cristo, se você estiver entendendo que está sendo mais cheio de Deus, mais direito de Deus do que o outro, porque tu é religioso, porque tu vai para a igreja, porque tu ora, porque tu jejuma, porque tu faz o trabalho da igreja, tu estás perdido até agora e não te encontraste na salvação. Tem que reconhecer Jesus e a sua miséria, sabendo que Jesus nos tira dessa miséria. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu vai orar dizendo, olha Deus, eu dou o dízimo, eu sou bom, eu faço isso, eu não sou igual a esse publicano. Aí o publicano vai lá, que era considerado como um pecador, diante dos hipócritas religiosos, o publicano vai lá, nem levanta o rosto diante do Senhor, sabendo que não é digno. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de estar diante de ti, eu sou um miserável pecador. É isso que Deus quer de nós, irmão. Não é a soberba, é a humilhação. E a humilhação é reconhecer a nossa miséria. Jesus vai dizer, quem foi justificado dos dois na oração? O fariseu foi reprovado. Porque o fariseu, ele acha que é merecedor de Deus, que está na presença de Deus, pela sua formalidade religiosa, pela sua vida religiosa, pela sua prática religiosa, pela sua devoção e consagração religiosa, pela sua formalidade. Você tem que estar na presença de Deus com entendimento, consciente. Você tem que ter a consciência. Você tem que ter o entendimento de que se não for Jesus, você não é digno nem merecedor de nada. Tá vendo aí, irmãos? Por isso que eu falo muito desses trabalhos de
de campanha que é pagã, que é uma coisa maldita, esses ensinamentos dentro das igrejas. Eu falo muito porque isso vai tirar você do entendimento da verdade. Isso vai privar você da verdade. Vai fazer você ter um conceito deturpado, distorcido da verdade que você precisa ter. As pessoas entendem que para alcançar a bênção de Deus, precisa fazer a campanha, ir para o pacto. As pessoas entendem que para alcançar a presença de Deus e para receber a vitória e a bênção de Deus, tem que ir para o monte, tem que estar dentro de igreja, tem que participar dos cultos, tem que participar dos trabalhos da igreja, porque as pessoas são ensinadas assim, que se elas não forem religiosas, praticante e ativa dentro das obras da igreja, elas não são de Deus. Até julgam aqueles que não estão na escravidão das obras de igreja, julgam aqueles que não estão vivendo a formalidade de igreja como se não fossem de Deus. Eles julgam os que estão dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque eles entendem, na mente dele está corrompida, cauterizada, entenebrecida. Esses religiosos entendem que são merecedores de Deus, que são mais santos do que os outros, porque ele cumpre a devoção religiosa. Ele é um praticante religioso. Ele vive a formalidade. Ele vive os usos e costumes. Ele vive a obediência à religião. Ele entende isso. E com isso, ele se perde da verdade. Não sou eu, nem o que eu faço, nem aonde eu estou. É Jesus quem me justifica, quem me reconcilia, quem me santifica, quem me faz merecedor da bênção de Deus. Porque eu tenho a compreensão que eu sou um merecedor do inferno e eu não tenho nada de bom que me faça receber de Deus o perdão e a justificação. É por isso que eu creio em Jesus e estou firmado nesta obra que Deus operou para ser um meio de justificação de todos nós pecadores. Entendam isso, compreendam e saiam desse engano. Saiam desses conceitos errados que você está sendo formado, entendido, compreendendo dentro desses ensinamentos que você está tendo religioso. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. A obra de Deus é aquela que foi realizada há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. O sacrifício vicário, substituto, por mim e por você. Lembre-se que o castigo que nos traz a paz, quem sofreu foi Ele. Recebeu a maldição e o castigo para nos livrar da maldição e do castigo do pecado. Não vá atrás de campanha de maldição. Olhe para Jesus, porque nele você é liberto e a maldição é quebrada. E você está na bênção de Deus. Saia desses caminhos, desses ensinos e entenda a verdade e a realidade da situação humana. Amém? Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse, levar a verdade que liberta, nada além da verdade.